sentido estudar a antiguidade greco-romana no Brasil? Sim. Sim. Óbvio. É literalmente a base da nossa civilização. Tá entendendo? Óbvio que faz sentido. Pelo amor de Deus, que papo de jeca. O Brasil é um país muito rico culturalmente. Se a gente viaja do É. norte ao sul do país, a gente vê uma profusão de culturas Nossa. que surgiram dos últimos Sim, 500 Bezos. anos de colonização do país, mas também manifestações culturais muito mais antigas. Porque além de culturalmente rico, o Brasil é muito arqueologicamente rico também. A gente tem séculos de história dos povos indígenas que Desculpa. Ó, filha, minha queridinha, vem cá. Deixa com o tio aqui. Ó, séculos, milênios de história indígena brasileira não chega aos pés de uma única guerra grega. Uma unidade de guerra grega é superior em significado, em relevância do que toda a história indígena no Brasil. É isso. Uma unidade de guerra grega é superior a qualquer que os índios sonharam em gerar, beleza? Não custa nada pedir, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta, compartilha, dá uma olhada no clube de membros, beleza? É isso aí, continuando. Impacto, nada, eles são absolutamente nada. Índio não gerou p nenhuma, beleza? Aí quando você vem pra história do Brasil pós-conquista, inclusive a gente tava falando disso, hoje vai cedo, sobre como daqui 1000 anos as pessoas vão olhar pro Brasil. E a gente não gerou nada nos últimos 500. Tipo, o que tem pra ser lembrado do Brasil? Tá entendendo? Qual que é a marca que a gente vai deixar? Tipo, falando sério, qual que é a marca que a gente vai deixar para a civilização humana? Qual? Tá entendendo? Santos Dumont, cara, nem Santos Dumont, posso falar? Porque gringo nem considera Santos Dumont o criador do avião. Não tô falando da nossa perspectiva. Eu tô falando, sabe, consciente, sabe, humanidade. Os caras acham que foram os irmãos Wright que criaram o avião. Talvez o Santos Dumont seja esquecido, sabe? Então, sabe, nós somos um grande fazendão, sabe? Nós estaremos, por enquanto, a gente está intimamente ligado a Portugal, o Império Português e as grandes navegações. Quando lembrarem do Brasil, será através das grandes navegações. Não sobrou nada. Tipo, nós fomos um território conquistado por Portugal. É isso, Brasil. Portugal, os navegadores portugueses desbravaram o mundo, conquistaram o Brasil. Por enquanto, essa é a nossa pegada como civilização. Os soviéticos, pelo menos, disputaram a corrida espacial, tá ligado? E foram o primeiro estado comunista da história. Isso daí já coloca eles como algo relevante. Tipo, habitavam toda a é foda, bicho. É foda. E sabe o que eu falo nesses termos meio bem agressivos? Cara, vamos lá, vem pra Roma. Olha Roma. É, você conhece a história da Armênia, período romano? Cara, era um reino independente, cliente de Roma. Eles entram na história como o primeiro país que se converteu ao cristianismo, e depois eles voltam à história por terem sido genocidados. É isso. O Brasil é tipo a Armênia, sabe? Existem nações muito mais poderosas disputando Roma e o Império Parta. A Armênia tá ali. A Armênia é alguma coisa ali no meio. Ó, se muito, Brasil se muito é isso. É foda, bicho. É muito triste, cara. É muito triste, cara. Isso é muito triste, mano. Sabe? E isso vale pro resto da América Latina. Merda. extensão territorial do Brasil desde muito antes. E não é questão de viralatismo. É tipo, a gente não gerou. Ainda a gente não gerou. A gente pode vir a criar algo glorioso, grandioso, sabe? Pode, a gente tem esse potencial. Mas por enquanto a gente não fez nada. Nada. Coadjuvante, completamente coadjuvante.
É um personagem, um elemento de cenário na história global, sabe? Enquanto o Brasil tava, tipo, no ciclo da açúcar, o continente europeu tava sendo destruído por guerras religiosas, sabe? Guerra dos 30 anos, sabe? Como a Alemanha vai entrar pra história, por exemplo? Reforma protestante, provavelmente não, sabe? Entrar pra história mesmo, sabe? O Sacro Império Romano-Germânico, Reforma Protestante, nazismo. E o nazismo, eu acho que pode até ser esquecido no grande esquema das coisas, porque sempre existiram genocidas ao longo da história. Pode acontecer algo muito pior no futuro próximo, sabe? Então, é isso, cara. Antes da chegada dos colonizadores em 1500. É foda. França, por exemplo. Como que a França vai entrar pra história? Muito provavelmente por causa do iluminismo, sabe? Cara, é bizarro a história Valeu. da família do meu cunhado. O pai enriqueceu na indústria, tem uma casa gigante, e vem empobrecendo desde as falências dos anos 2000. Os filhos têm empregos normais hoje. Cara, isso é muito triste. A destruição de riqueza geracional é um bagulho muito triste, mano. É muito triste. A destruição de riqueza geracional é algo muito, muito triste, cara. Muito triste. Mas, só voltando ao assunto, alguém levantou, eu não vi o donate ainda, mas o cipião africano. A França pode ser varrida da história. Tipo, a França, Reino Unido, eles podem deixar sua marca, mas são países que podem ser varridos da história. Cadê Cartago pra contar? Cadê Cartago? Onde que tá Cartago? Cartago era muito mais poderosa do que Roma. Cadê Cartago? Só pra levantando questionamento pra vocês aqui. Tranquilo? A Prússia deixou algo? Absolutamente nada. A Prússia foi varrida da história. Tem noção disso? Um dos estados mais importantes da Europa no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX foi varrida da história. Cara, irmão, você não precisa de muito pra acabar com o país, velho. Você não precisa de muito. Então, tadinho do Brasil, né, cara? Tem mais um ponto aqui sobre relevância do Brasil no futuro. Obrigado, CPO africano. Uma coisa mais massa do Brasil foi Guararapes, um exército de 3 raças que derrotaram a potência mundial. Mas nem os brasileiros se lembram disso. Precisamente. Ninguém lembra da história do Brasil. O brasileiro não lembra da sua própria história. Volta aqui. Alguém que está assistindo esse vídeo vai se sentir muito agredido por eu ter falado que o Brasil provavelmente não vai deixar nada de legado, porque são 500 anos e até agora absolutamente nada, sabe, de relevante na história da humanidade. Porque isso que acontece, cara. Grandes impérios surgem e colapsam e não deixam nenhuma. Sabe? De realmente marcante e relevante. Sei lá. Vamos lá. Básico. O que o Império Hitita deixou pra gente? Sabe? O que você lembra do Império Hitita quando eu falo disso? Você vai lembrar do colapso da Era do Bronze. Você vai lembrar do seu colapso. Sabe? Você vai lembrar do seu colapso. Foi mais um de muitos impérios, de estados extremamente poderosos que existiram na região da Anatólia durante a Idade do Bronze. Foi mais um. E... sabe? Quase tudo foi perdido. O que se tem de informação deles é muito pouco, sabe? Eles foram varridos da história. A civilização micênica. Não era nada. A gente tem muita coisa porque é Grécia. A gente lembra o nome. E sei lá. Sabe? É complicado. Detalhe, a gente tá focando no Ocidente, né? E os impérios na Índia, os múltiplos impérios, países extremamente poderosos na China, suas múltiplas configurações, sabe? Pra gente já não chega a nada, sabe? A gente não sabe. Você vai lembrar de Ming, Song, sabe? É foda, irmão. É que eu gosto de pensar nesses termos. Desculpa, eu gosto de pensar nesses termos. Complicado, cara. E que geram no nosso país alguns sítios arqueológicos muito importantes, como por exemplo a Serra da Capivara, que é o sítio com... Você vai lembrar dessas maiores civilizações, mas e as potências que estavam ao seu redor? Você não lembra, você nem sabe o que são. É isso.
pinturas rupestres mais antigas das Américas e que é um patrimônio histórico da humanidade, reconhecido internacionalmente pela Unesco. E mesmo assim, eu sempre ouço a pergunta: mas existe arqueologia no Brasil? E é claro que, sabendo de tudo isso que eu sei, que eu acabei de falar pra vocês, essa é uma pergunta que me deixa muito chateada, principalmente porque eu ouço essa pergunta vinda de arqueólogo. Não arqueólogos brasileiros, mas alguns arqueólogos estrangeiros com quem eu convivi nos últimos anos. E a verdade é que o patrimônio arqueológico do Brasil, ele é sim muito negligenciado e muito deixado de lado. A gente não tem somente um sucateamento no quesito de incentivo à pesquisa. Paro, dos países nórdicos ou a Suíça, as civilizações mais desenvolvidas do mundo modernas serão se lembrados? Cara, não sei. Eu acho que não, cara. Sabe? Pode ser que as pessoas acabem chegue para as próximas gerações os vikings, sabe? Os vikings provavelmente serão lembrados. Agora, sua configuração moderna... Olha, eles foram as sociais-democracias mais desenvolvidas da história. Foda-se, sabe? É um sistema que colapsou. As pessoas vão olhar e tipo, cara, deu merda. Sobrou absolutamente nada desses caras. De valorização desse patrimônio por parte de políticas. Eu li um livro que falava sobre isso, sobre as nações do nosso presente. Mas eu tô fazendo um trabalho de futurologia. Provavelmente a Europa inteira, sabe? Públicas, mas como também muitas pessoas não têm o interesse de estudar, de entender a arqueologia brasileira, porque a arqueologia brasileira ainda é muito desvalorizada, apesar dela ser riquíssima. Então, por que eu tô aqui nesse vídeo falando pra vocês que faz sentido arqueólogos brasileiros estudarem também outras histórias, passados, culturas que estão desrelacionadas, desconectadas com a nossa? Fica aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre isso. Eu achei que ela ia falar de pessoas em geral, não especificamente de arqueólogos. Fui mogado. Oi, pessoal, eu sou a Bia, eu sou historiadora. É o termo específico. Se for se tratando de arqueólogos, não faz sentido você estudar a antiguidade greco-romana no Brasil, porque você é um arqueólogo, cara. Eu achei que ela tava falando só de história, sabe? De você, nós aqui, o público leigo, estudando isso. Ok, ou seja, tudo que eu falei até agora não faz sentido nenhum com o que ela vai tratar. E tô terminando o mestrado em arqueologia na Universidade de Pádua, na Itália. E aqui no meu canal a gente conversa sobre brutal. sobre mitologia. Então, se tu tem interesse em qualquer uma dessas coisas, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo. Desde a antiga, Roma, primeiros anos no curso de História, eu sempre tive interesse em estudar Grécia Antiga, Roma Antiga, Idade Média Europeia. E de vez em quando a gente se depara com a pergunta, né? Por quê? Por que estudar essas outras histórias, esses outros passados que são tão desconexos do nosso? Será que isso é um sintoma desse viralatismo, esse sentimento de que outros passados, outras culturas são mais interessantes, mais importantes que o nosso passado? Pô, nosso passado é muitinho de lixo. Outra, minha cara tá vendo aqui, é uma patachoca que a gente tá assistindo. Minha cara visigoda é o seu passado também. Certo? É o seu passado também. Minha cara alemane, sabe? A gente tá vendo aqui uma franca. Tipo, Nossa né? cultura brasileira. E isso muitas vezes se dá por causa desse viralatismo, mas também isso pode se dar por Tipo, literalmente, a história romana é a nossa história também. gostos pessoais, que foi o meu caso. Eu sou uma historiadora e uma arqueóloga brasileira. No meu TCC eu trabalhei com literatura da Idade Média e agora que eu tô terminando o mestrado, eu vou defender uma dissertação sobre cerâmica grega na ilha de Creta. Mas Bem específico. por quê? Será que é relevante eu estudar esses outros passados que são tão desconexos do meu? Será que eu, sendo uma pesquisadora brasileira, eu tenho a contribuir com algum olhar diferente, alguma interpretação diferente? Uma das coisas que eu acho mais interessantes sobre a ciência é que pessoas de diversos backgrounds, diversas Os sumérios estavam molhando o deserto, enquanto os índios estavam fazendo montes de... perspectivas, Ao mesmo tempo, né? Quase que ao mesmo tempo. diversas culturas podem contribuir e oferecer em pesquisas, em temáticas, em tópicos muito diferentes do que elas estão acostumadas. E eu acho que essa troca de perspectivas, essa troca de olhares, é uma das coisas que enriquece muito a ciência. E quando a gente fala de ciências humanas, as humanidades são uma área onde o subjetivo de cada um... Arqueologia é ciência humana? Nem sabia disso.
Nossa, um jeca mesmo. perspectiva cultural de cada um influencia muito no nosso olhar e na maneira como a gente vai interpretar temáticas e extrair conclusões a partir delas. Então é claro que pessoas que vêm de uma cultura e estudam a sua Eu nunca tinha feito essa conexão tão óbvia, segundo vocês. própria cultura vai ter uma sensibilidade, uma familiaridade que pessoas de fora não vão ter. Mas eu também vejo que pessoas que estão desconexas de alguns contextos também têm muito a contribuir quando Desconectadas. elas estudam contextos, temáticas, tópicos sobre os quais elas não estão tão familiarizadas. E como assim? Por que eu acho isso? Vou falar um pouco pra vocês da minha experiência Mulheres são ótimas arqueólogas, elas têm muito talento pra desenterrar o passado. aqui na Itália. Eu estudo arqueologia, que eu acho isso. Vou falar um pouco pra vocês da minha experiência aqui na Itália. Eu estudo arqueologia na Itália, que é um país reconhecido internacionalmente pelo seu Tá, defende o Sambique aí, vai lá, defende o Sambique agora. Caralho. Ai, meu Deus. patrimônio cultural, pelo seu patrimônio arqueológico. A Itália é o segundo país do mundo com o maior número de sítios reconhecidos pela Unesco como patrimônio da humanidade. Pelo amor de Deus, né? Com motivo. A Itália é um país Eu não fazia ideia. riquíssimo culturalmente e internacionalmente É uma das 3 matérias que você tem em ciências sociais junto com sociologia e ciências políticas. reconhecido por isso. O que é muito diferente da situação do Brasil. O Brasil também é um país riquíssimo culturalmente, riquíssimo arqueologicamente, mas não é um país tão reconhecido por isso. E a questão é que muita gente quer estudar a arqueologia italiana, principalmente o carro-chefe da arqueologia italiana, que é Roma Antiga. E também, por Roma Antiga ser um tópico tão popular, atrair interesse de tanta gente, infelizmente existem algumas interpretações questionáveis sobre a antiguidade romana. É muito comum que algumas pessoas tenham, por exemplo, uma ideia de Roma como o ápice da civilização. Roma No seu tempo foi. No seu tempo foi. foi de fato um império enorme que deixou seu legado por toda a parte, Não foi o ápice da civilização. todo o entorno No seu tempo foi. Sabe? Foi. Roma foi. Né? do Mediterrâneo. A gente vive o legado de Roma até hoje, cara. E os romanos tinham uma preocupação muito grande com o seu legado, em monumentalizar os seus feitos e fazer com que eles resistissem e fossem eternizados, né, pela história. E é por isso que eles tinham técnicas de arquitetura, de engenharia muito refinadas, que faz com que vários dos seus monumentos existam até hoje, como por exemplo o Coliseu, talvez o mais famoso deles, mas também outros aquedutos, outros anfiteatros, outros teatros, templos, espalhados ali, né, por toda a extensão do que um dia foi o Império Romano. E o fato de existir ainda tanta coisa monumentalizada faz com que a Itália não seja só um país rico em sítios arqueológicos, já que esses monumentos foram preservados aí ao longo dos anos e vários deles se localizam na Itália. Muito obrigado, Igreja Católica, por manter alguma coisa viva. Os cristãos ajudaram a destruir muita coisa da Roma Antiga. Mas assim que eles assumiram o controle de tudo e o cristianismo estava firme como a religião dominante, eles passaram a preservar. Então, é engraçado, né? Houve um período de destruição e depois veio um período de manutenção e preservação. Então, ok, né? Os cristãos se tornaram mais civilizados, aí eles passaram a proteger. Porque a sede do Império Romano era na Não errou não, não errou não. Imagina, não errou não. Isso também populariza muito a arqueologia romana, porque afinal de contas as pessoas podem ver esses monumentos. São monumentos grandes que chamam a atenção pela sua técnica, pela sua beleza. Não, o Egito foi completamente devastado nessa época. Por serem estruturas tão antigas que ainda estão aqui, 2000 anos depois. E isso também traz muito dinheiro, porque a Itália consegue atrair muitos turistas com isso. E esse dinheiro não apenas pode ser revertido em mais pesquisa, mas também justifica o fato de existir tanta pesquisa sobre o Império Romano. Porque como está gerando dinheiro, né, como esse patrimônio arqueológico gera dinheiro vindo do turismo, vai existir aí mais incentivo para as pessoas pesquisarem cada vez mais arqueologia romana, escavarem cada vez mais, trazer à luz cada vez mais evidências que podem passar aí por um processo de restauração, de publicização e virarem parques arqueológicos que vão gerar mais visita e vão gerar mais turismo, mais dinheiro. Então, dito isso, como que você vai vender para o público mundial o montinho de lixo aqui na América? No Brasil, no caso. Como? Gringo! 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 This is a big pile of shit. Amazing.
Não rola, cara. Tipo, é muito difícil, tá entendendo? Você não vai, é muito complicado. Beleza? Aí o gringo vai olhar, ó, legal. Mulata, samba! Tana, e vai pegar as pardinhas daí. Não é um ciclo, né? Infelizmente, a antiguidade romana foi usada para uns fins não muito legais também. Roma, e não somente Roma, mas Grécia Antiga, foram civilizações que sofreram demais com o que se chama de usos políticos do passado. Isso é a instrumentalização de um passado antigo para justificar ideias políticas modernas. Roma foi usada pelo fascismo italiano para justificar a Foi usada pelo fascismo italiano, foi usada pelos alemães no Sacro Império, foi usada pelos bizantinos, foi usada por todo mundo, irmão. Todo mundo. Os russos! Os russos utilizam o passado de Roma para justificar algumas das suas ações. Caralho, todo mundo usa, minha querida. Ai, meu Deus. Ai, por os fascistas. Sim, também, também. Todo mundo usa. Os americanos usam, cara. Os americanos, velho. Os Estados Unidos, os descendentes de quem formou os Estados Unidos estavam rolando em cocô. Enquanto Roma era o império que controlava todo o mar Mediterrâneo. Beleza? existência do fascismo italiano. Então, do mesmo modo que Roma foi esse grande império, essa grande civilização que dominou aí boa parte da Europa, os italianos... Ou os otomanos utilizaram, beleza? Os otomanos mantiveram o legado de Roma vivo, sabe? Eles não destruíram absolutamente tudo do Império Bizantino. O patriarca de Constantinopla segue em Constantinopla, beleza? Só pra vocês entenderem. Sabe, os otomanos, basicamente, eles tomaram o Império Bizantino, pegaram muita coisa do Império Romano, ao ponto de que, por um tempo, os bizantinos se consideraram romanos. Aí você pensa, ah, que absurdo, eles eram muçulmanos. É, mas o Império Romano era pagão e ele se tornou cristão. Nada impede dele ter se tornado muçulmano também. Beleza? Então, sabe... que seriam descendentes dos ideais romanos, herdeiros dos ideais da cultura romana. Então, se você quiser forçar muito o LARP, eu não faço isso, você pode falar que o Império Romano cai de fato em 1922. Eu sei que é um flex, é meio idiota. Eu sei que isso soa idiota. Mas você pode meter esse LARP, beleza? Que o Império Romano cai no século XX. Você pode. É possível meter um argumento desse, sabe? Também estariam Não é? destinados a essa grandiosidade, e por isso que era importante traçar esse link forte E tem gente que defende isso. entre os antigos romanos e os modernos italianos que seriam descendentes dos romanos e herdeiros dessa grandiosidade romana. A Grécia Antiga também foi muito instrumentalizada politicamente no século XIX, nos movimentos nacionalistas gregos, quando os gregos estavam lutando contra os turcos, e na Guerra de Independência grega, esse passado grego antigo, dos heróis, dos grandes feitos, do patrimônio arqueológico, foi também instrumentalizado para gerar esse sentimento nacionalista dos gregos. E essa também foi a base teórica dos regimes ditatoriais da Grécia no século XX. E o fato é, muitas dessas ideias ainda são muito populares. Às vezes até sem querer, às vezes as pessoas reproduzem essas ideias, esses usos políticos do passado, sem se dar conta de que são discursos políticos, de que são ideias que não devem ser propagadas. Por exemplo, algumas terminologias... Eu utilizo. Tô nem aí, beleza? Eu utilizo. Estou cagando. Nós, o povo bandeirante, beleza? Nós, aqui, eu e meu muito sangue de índio. Muito sangue de índio. Aí, ó. Sou literalmente bandeirante. Nós conquistamos a América! Nós, o povo lusitano. A parte engraçada, esse dia eu tava pensando nisso, muito provavelmente, se há a possibilidade de eu não ter, sabe, lá muitos ancestrais que participaram da conquista da América, porque há possibilidade, isso me deixou realmente triste esses dias, eu fiquei viajando, fiquei conversando, aí fiquei viajando, peraí. Será que eu realmente tenho ancestrais que participaram da conquista da América? Conquista, índio não conta, índio foi conquistado. Mas que participaram da conquista? Aí eu fiquei pensando nisso, eu não tenho certeza, na verdade.
Aí eu genuinamente fiquei triste por causa disso. Eu acho que, muito provavelmente eu tenho, mas eu fiquei pensando se eu não tenho. Eu tenho que foi conquistado, né? Duas vezes, né? Tanto escravo, escravizar, pessoas que foram escravizadas na p da África, tanto índio. Então, tipo, eu tenho esses inputs de gente que foi conquistada e conquistada aqui na América, sabe? Não sei, agora eu, não tenho, eu só não tenho certeza se eu tenho input de gente que ajudou, participou da conquista da América. Isso me deixou genuinamente triste. Cara, o teste de DNA pode não me ajudar muita coisa não, cara, porque eu tenho descendência de espanhol, inclusive, eu já falei disso, meu bisavô. Ele se embreou no meio do mato e voltou com uma indiazinha e chamou de esposa. Só que ele não era daqui. Ele era da Espanha. Esse cara, não sei se dali tem input, se dos meus outros avós e bisavós têm ali sangue lusitano que está aqui há 500 anos, sabe? Daí eu fiquei meio triste, daí eu não tenho certeza. Dito isso, dito isso, nós conquistamos a América! Dito isso, vou larpar. Dito isso, vou larpar. Ou seja, Ítalo Paulista, ah, nossa, vem de família italiana, você não tem participação na conquista, então vai tomar no seu... São um pouco delicadas, um pouco complicadas e devem ser evitadas por historiadores. No meu curso de História no Brasil, eu... Meus tataravós são tudo italianos, alemães e poloneses, ou seja, você não tem... Você não tem participação neste trabalho histórico e civilizacional que foi a conquista da América. Eu vou ficar agora a live inteira fazendo isso aqui. Na Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente aprende que algumas ideias como antiguidade clássica, pré-história, evolução, progressos da civilização, esses termos assim, essas Me deixa larpar! Me deixa larpar! terminologias são complicadas e devem ser evitadas ou usadas com muito cuidado, porque elas podem facilmente levar a algumas ideias como hierarquia entre sociedades antigas, então dizer que alguma sociedade era mais culturalmente refinada que a outra. E esses discursos, esse cuidado com a terminologia, esse cuidado com a interpretação de certos fenômenos históricos era realmente muito forte no curso de história. E sim, há sociedades melhores que as outras. Isso daí não é nem um debate, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, né? Aí tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Divo tipou R$10. Ninguém se lembra de um grande império como o Corasmil, que na época foi muito mais relevante que o Brasil. Irmão, eu não lembro. Eu sequer conhecia. Aí, olha, eu não conheci esse império. Império Khwarezmir foi uma dinastia muçulmana sunita de influência persa formada por turco-otomanos de origem mameluca. Dominaram um grande Irã durante a Alta Idade Média, no período que vai de 1077 a 1231. Primeiro como vassalos dos seljúcidas, posteriormente como soberanos independentes até invasões mongóis do século XIII. Cara, eu não conhecia. Eu não conhecia esse império. Cara, são tantos impérios, tantas civilizações, tantos países, que você achar que o Brasil vai deixar algum tipo de legado, registro, da forma que a gente tá levando o país, é quase uma esquizofrenia. Tipo, sobra nada, mano. Não sobra nada. São tantos povos, tantas histórias que ninguém lembra nada que surgiu ali, certo? Sabe, porque o que pode acontecer é o Brasil pode se fragmentar. É o seguinte, o Brasil, que ele é um país que surgiu para ser fragmentado, sabe? O Brasil na configuração atual, fraco. O Brasil é fraco, quebrado, sabe? Disfuncional. Ele é a receita para ser destruído. E o que vai acontecer? Cara, pode ser que o Brasil se fragmente ao longo dos séculos. O Brasil se fragmente em 15 republiquetas, algumas mudem, virem impérios e o e sabe, e num futuro ele se reunifique ou se fragmente de novo, ou territórios inteiros sejam conquistados por outras potências que acabem surgindo, tipo Peru, tô brincando, sabe? Muita coisa acontecer, a história é viva, sabe? Essas linhas, o mundo que a gente tem hoje, ele é instável, sabe? Pode ser que, cara, detalhe, o Brasil tem 200 anos de independência, como esse império que eu acabei de citar,
durou 200 anos. O Brasil pode durar mais 100 anos. E ele pode ser varrido da história e se fragmentar. Ninguém vai lembrar nada, sabe? Olha que merda. É isso. Meus bisavôs maternos são italianos e alemães. Vieram pro Brasil durante a Segunda Guerra. Por parte de pai eu não faço ideia, mas pela cor posso dizer que nós, o povo conquistador. Nós, o povo conquistador! É muito LARP, cara. É muito LARP por metro quadrado. A gente vai se intoxicar de tanto cope. É isso. Então, tá ligado? São tantos povos, tantas histórias. O Brasil pode simplesmente virar pó e ser esquecido, sabe? É sério, o Brasil pode ser esquecido. Ou vocês acham que o Equador vai deixar algum legado? Você tá entendendo? É que a gente mora no Brasil, a gente olha pra cá com muito mais carinho, muito mais atenção. Porra, eu trabalho com história, então muitos de vocês conhecem a história do Brasil, reconhecem heróis nacionais, reconhecem o nosso passado, conhecem o nosso passado. Mas gringo não conhece, gringo tá cagando. Você acha que gringo... Você acha que para a humanidade a Revolução Federalista é relevante? Quantos de vocês não sabiam porra nenhuma de Revolução Federalista até assistir a caralho do meu vídeo? Sejam honestos. Negada. É foda. João, muito obrigado pelos 10 contos. O Brasil vai deixar como legado na história a teoria de como fazer corrupção em grande escala e a população não se importar. Ou o Peru tem Machu Picchu, irmão. Você tem noção que o legado que o Peru vai deixar é o Império Inca? É isso. Ah, mano, tem que aparecer, tem que soltar o donate, velho. Tem que aparecer na tela. Apareceu. Painho tipou R$10. Vai lembrar dos 50 milhões que eu tirei da pobreza, do crédito que eu dei pro povo, do estádio do Curica. Eu tô tomando seu. Olha esse cotinho. CSO te estipou R$10. Boa noite, Dom Padre. Boa noite. Hoje os internos assistiram 2 horas do seu canal. A ala inteira pediu bis. Um deles disse: nunca mais quero ver a Mus do Sol, só a dos vídeos do Impera. Mando ele pra solitária? Você tem noção que há a possibilidade, pequena, mas não desprezível, de que alguém assiste os meus vídeos de dentro da cadeia? Você já parou pra pensar nisso? Sabe? Não necessariamente pode ser um preso, pode ser algum guarda. Sabe? Tem muita gente na bolha. Alguém pode ser um guarda penitenciário. Tá meio preguiça, daí saca o celular. Que bosta. Daí guarda de novo. Pode ser. Seria engraçado. Nossa, mano, olha o nome desse Baiano cidadão. Picudo tipou R$10. Pardo pra Itzon quem foi o verdadeiro herdeiro de Roma, bizantinos, Sirg, Império Espanhol, Portugal, Rússia dos Czares, os otomanos ou a França. Os bizantinos. Consenso. Pra mim, Roma caiu em 1453 mesmo. Tipo, não há um herdeiro depois. Roma caiu em 1453. Sabe? Todo o LARP da Terceira Rússia, da Terceira Roma que a Rússia tem, o LARP dos otomanos de manterem o legado romano, não. O Sacro Império Romano Germânico é outra coisa, não tem nada a ver. O Império Espanhol, pelo amor de Deus, também não. São todos herdeiros de Roma, filhos da civilização romana, mas eles não são herdeiros de Roma de forma direta. Então, não. Então, Roma caiu com o Império Bizantino. É isso, pra mim é isso. E essa é a opinião de vocês. Macaco subdesenvolvido tipou R$10. Calma, nego. Essa mina não para de lamber o diploma dela, não? Pô. A cada 5 frases dela, ela mete um eu como arqueóloga. Eu fui formada na UFSC, meu TCC. Dito isso, avante conquistadores lusitanos. Avante conquistadores lusitanos. Ela tem orgulho do diploma dela, irmão. Eu queria ter um orgulho do meu diploma, mas eu não uso essa tá ligado? Eu me formei pra virar youtuber. Foresto, o estranho me tipou R$10. E eu que sou filho de um pai filho de uma lusitana e um italiano, e de uma mãe filha de um espanhol com uma descendente de escravas e um alemão, sou merecedor do título de conquistador?
Cara, muito provavelmente o input que você tem dos povos que conquistaram, tipo, os colonos que vieram pra América pra civilizar essa terra, provavelmente vem dos escravos, mas, sabe, a gente nunca vai saber, essa é a verdade. Então a gente vivemos a civilização lusitana, então muito provavelmente você tem suas gotas de sangue aí, eu também tenho, eu acho, provavelmente, sabe, muito provavelmente vem dali. Sabe, não sei. Sinceramente, eu não faço a menor ideia. Mas, dito isso, você também é um membro deste povo heróico que conquistou a América. É isso. Esse orgulho é nosso. Esse orgulho é nosso. Cadê o Lobotomia mandou 10 conto aqui. Tenho descendência portuguesa de algum lugar da África. Logo, posso copar. Nós, o povo conquistador. Não, aqui o LARP, tá, irmão? Nossa senhora, não para. Não para, não, simplesmente não para. Não para. História que eu fiz no Brasil. E por quê? Por que eles eram tão fortes? No Brasil, a gente ainda precisa lutar muito contra esse viralatismo que faz com que a gente muitas vezes desvalorize a história do Brasil. Não, eu não desvalorizo. Eu super valorizo a história do Brasil, esta terra fundada. Continua. Desvalorize a cultura brasileira. Não, eu valorizo a cultura brasileira. Que isso? Pô, como eu não valorizo a cultura brasileira? Nós, o povo sulista. A Nova Roma tem a sua capital em Curitiba. Pera, quem falou baixa bola sulista? Desculpa, amigo. Fica com o teu Brasil aí. Fica com o teu Brasil. Se f*** aí. Jeca do cara. O país do Saquarema e o meu país aí, ó. Pra você entender a diferença. Isso pode salvar a sua vida. Não, mas aos irmãos paulistas, eu lhes apresento uma saída. E coloque Mas falando sério, eu valorizo demais a história do Brasil. Eu valorizo demais. Mas não dá pra tapar o sol com a peneira. Puta, nós somos... nós somos absolutamente coadjuvantes, cara. elas em um Merda. lugar de inferioridade com relação à arqueologia de outros lugares, o passado de outros lugares e principalmente europeia. No Brasil, a gente ainda precisa lutar muito contra o eurocentrismo. Essa ideia da Europa no centro, a arqueologia europeia também sendo superior à nossa, que é uma ideia que vem muito ainda por causa da existência, da persistência de uma mentalidade colonial entre as pessoas. Sim, eu gosto de colonização. Adoro. Inclusive, deveríamos colonizar mais. Uma coisa que existe muito ainda no Brasil é a ideia de que a história do Brasil começa em 1500. Mas sim, a história do Brasil começa em 1500, porque o Estado do Brasil é fundado em 1500. Qualquer coisa antes disso não é Brasil. Ora, cara, tipo... é simplesmente a lógica, sabe? É como as coisas são. Que não é verdade, porque o Brasil tem um acervo arqueológico pré-colonial gigante, riquíssimo, completamente fascinante. E essa ideia de que a história do Brasil se inicia com a colonização, ou seja, com a chegada dos europeus, é uma ideia eurocêntrica. Por isso que nas universidades brasileiras, quando a gente fala de ciências humanas, a gente debate muito essas ideias, desconstrói muitos conceitos e tem um cuidado desconstrói. ao tratar da história. Eu tenho muito cuidado ao tratar da história do Brasil. Então... sobrou muito índio pra contar a história, beleza? Disse a anglo-saxã aqui, né, tá ligado? A membra da tribo lusitana. Os ancestrais dela estavam lá. Ela e Beisa de Viriato. Ela e Viriato lutando. Continua, foda, perdi aqui. Históricos, porque a gente sabe que a gente tem uma dívida Beisa de Viriato. com a sociedade. Quando a gente estuda a arte, a cultura, a história de povos aí que ainda lutam Passou. Era bem outro nome aqui. para serem reconhecidos, para ter seus direitos, e em um país onde ainda se negligencia tanto a história, a cultura, Na verdade, ela não é lusitana. E Bia Coste
Ela é romana. Aí, ó, ela é descendente dos romanos, aí, essa lombarda aqui, ó. A gente precisa sim ter uma voz ativa, publicizar nossa pesquisa, ter contato e se comunicar com o público Tá bom, garota etrusca, entendi. geral, fora da academia, fora da universidade, porque tudo que a gente estuda tem o poder de impactar a sociedade e a mentalidade das pessoas positivamente e transformar essa ideia de que o Brasil é um país sem cultura, sem história, sem arqueologia. Não, o Brasil tem cultura, tem história e tem arqueologia. Beleza? Isso cria na gente um olhar muito sensível e que é extremamente enriquecedor para quando a gente estuda não só a arqueologia, a história brasileira, como a de outras sociedades também. A perspectiva que pesquisadores brasileiros têm quando eles tratam desses outros assuntos, por exemplo, Grécia e Roma ou Idade Eu tenho mais cara de indígena que ela. Irmão, eu tenho mais sangue indígena do que ela terá em. Não tem, eu tenho sangue indígena mesmo. Eu tenho sangue de índio, eu tenho sangue de escravo. A Bia Coste, ela só tá larpando, mano. Média O larp dela é mais forte que o meu, é inclusive. uma perspectiva realmente única, muito influenciada por esse cuidado. Nós, o povo charrua. Essa sensibilidade em se tratar sobre certos assuntos. E é através desse olhar que a gente consegue trazer outras O que essa Frísia tá falando? Ô, Genovesa, baixa a bolinha, Genovesa. perspectivas para passados que foram, por exemplo, Até semana passada, os seus ancestrais estavam no Veneto, agora você tá falando ai, tem que valorizar o Brasil. Ah, pô, para lá, né? manipulados politicamente. Calma lá, o Teutônica. Como é o caso de Grécia Antiga, de Roma Antiga. Por exemplo, ainda existe muita resistência em Esse lenga-lenga de suevo, né, mano? Foda, estudar os intercâmbios culturais entre Grécia e outras civilizações, entre Roma e as civilizações vizinhas, povos vizinhos, sem se colocar uma Rapaziada, o que está acontecendo aqui neste momento é isso daqui, ó. Cadê? Neste momento, vocês estão assistindo eu, um pardo com sangue indígena escravo, defendendo o legado de Roma, enquanto essa etrusca tá tipo, não! Viva os índios! Tá? É literalmente isso daqui! É literalmente isso daqui! É isso que vocês estão assistindo, tá ligado? É briga de LARP, tá ligado? Ah, vai se Roma invicta! Pô, tava assim. É exatamente isso daqui que está acontecendo. Vocês estão assistindo. Inclusive, isso aqui vai ser a capa do vídeo. Pronto. É isso daqui que tá acontecendo. É briga de LARP, tá ligado? Tamo vendo quem larpa mais, tá ligado? Pronto, é isso. É uma briga pra ver quem larpa mais. hierarquicamente superior à outra. Infelizmente, eu vejo isso um pouco em pessoas com quem eu cruzei durante os meus anos estudando aqui na Itália. E eu vejo, infelizmente, que alguns programas de ciências humanas aqui, eles carecem um pouco desses debates. Carecem um pouco dessas desconstruções. Ah, filha, pelo amor de Deus, vai também, né? Você tá na Itália, mano. Não, a gente tem que debater que talvez aqui da Itália a gente tem que prestar mais atenção pro montinho de lixo na América. Vai, porra, calma lá também, né? Porra, ela literalmente está em Roma, tá morando na Itália, que ela quer que o pó do napolitano médio fala, não, que isso, não tem que estudar esse anfiteatro, não, a gente tem que estudar um montinho de lixo lá na porra da América. Porra lá, cara, calma lá também, né? Sabe, aqui no Brasil faz sentido, inclusive, a afirmação dela, faz sentido estudar a antiguidade greco-romana no Brasil na perspectiva de um arqueólogo? Pô, até meio inútil, né? Tipo, eu vou estudar Grécia sendo um arqueólogo no Brasil? Não. Se você é um arqueólogo no Brasil, aí você tem que ver pintura rupestre, tem que ficar caçando um montinho de lixo no meio do mato. E é isso aí, é o que você tem, irmão. Contente-se. É o que tem pra você caçar, pesquisar, sabe? Tem meia dúzia de construções coloniais que muito provavelmente se perderam ao longo do tempo. Redescobrir isso é interessante, sabe? Se muito uma arquitetura barroca, tá ligado? Fazer algum tipo de pesquisa. Sabe, Edith, seja bem-vindo de volta. Sabe, fazer esse tipo de pesquisa, legal, faz todo sentido. Não faz sentido você ficar, a porra da cerâmica da Ilha da Creta, que nem ela completou o TCC dela. Não faz sentido. Na minha perspectiva, não faz. Mas, pô, na Itália reclamar de eurocentrismo, aí é foda, né?
tem Canudos. O foda de Canudos é que ela foi submersa, né? Infelizmente, Boa parte de Canudos. que alguns programas de ciências humanas aqui, eles carecem um pouco desses debates, carecem um pouco dessas desconstruções, dessas ideias, novas perspectivas, ideias coloniais. Eu vejo gente Você tá na Itália, mano. Itália sequer teve colônia. Beleza? Eles não precisam ser decolonial. Eles não tiveram colônia. E quando tentaram se repetindo termos que eu não usaria. Por exemplo, numa situação que nem tem a ver com Grécia e Roma Antiga, mas já cruzei com arqueólogos aqui na Itália que me perguntam sobre o descobrimento do Brasil, que é um termo que eu jamais usaria. Eu também não uso. Eu acho um termo bosta, o descobrimento do Brasil. Eu gosto do termo a conquista da América. Isso é muito mais. A conquista do Brasil. Isso tem um impacto muito maior. A conquista da América. É muito mais épico, sabe? Apesar de não ter tido guerra, o caralho, mas é muito mais interessante, sabe? A conquista desse território é do caralho. Porque o Brasil Conquista e fundação do Brasil. não foi descoberto. E é um pouco chocante, assim, pra mim, ver pessoas que são das humanas, mas não têm essa sensibilidade. Eles não precisam ter. Por mais que, não seja relacionado à história deles, mas é um termo complicado, né? Não é. Foda-se. Descobrimento do Brasil. Foda-se. É isso. Descobrimento do Brasil na perspectiva dos europeus. Pronto. Ficou melhor pra você? Pra mim, funciona. Prefiro a conquista, mas descobrimento também funciona. O fato de no Brasil a gente ter esse olhar mais sensível, esse olhar mais treinado pra enxergar conexões, enxergar a história de pessoas comuns, por exemplo, a história pra além. Que é o que sobra, né? É o que sobra a gente analisar a história de pessoas comuns. Verdade. Tipo, sei lá, a história dos bandeirantes. Não são grandes guerras e o caralho, sabe? Então é o que sobra pra gente, analisar a história de pessoas comuns e encontrar valor nessas histórias, porque tem valor, sabe? Por exemplo, a Evolução Federalista não foi um conflito, sei lá, com menos de 20 mil combatentes. Pô, 20 mil combatentes é tipo um exército de um estado no Sacro Império Romano Germânico durante a Guerra dos 30 anos, cara. Você tá entendendo? A escala da esquizofrenia que é a Europa e o que foi o Brasil, tudo foi muito menor. Uma escala muito pequena. Complicado, cara. É complicado. Então, tipo... o que a gente tem aqui no Brasil é o que sobra pro beta, né? O que sobra pro beta é a gente ficar analisando pequenas histórias. Havia uma tribo relativamente grande onde é o Vale Europeu. Foram brutalmente mogados pelos homens do Hermann Blumenau. Podemos dizer que foram conquistadores também? Pode. Sinta-se orgulhoso. Vocês conquistaram uma tribo, um território indígena no século XIX. Mas dá pra se considerar algo épico. Spawn. Valeu, Spawn. Valeu pelos 10 contos. Vamos ver se aparece. Tipo, matou índio no século XIX. Uau. Tá ligado? É tipo chutar cachorro morto. Spawn tipou R$10. Eu tenho ascendente de conquistadores. Existe um livro que conta a história da minha família que vai do primeiro ascendente lusitano a pisar nesta terra até o meu avô, pai de minha mãe. Eu o invejo. Eu gostaria de ter toda a história da minha família muito bem documentada. Eu gostaria. Infelizmente ela não é, sabe? Eu poderia ir atrás de cartório, e escavar documentos e ver até onde os meus ancestrais estão no Brasil, porque os cartórios ainda têm tudo isso guardado. Mas é caro, tem preguiça, mas poderia ir atrás. Eu poderia ir atrás. Cara, muito provavelmente todos nós aqui temos, tirando os ítalo paulista, muito específicos de colônia, todo mundo aqui tem algum descendente que participou da Reconquista. Matos, valeu pelos 10 contos. Esse argumento que o Brasil existia antes de 1500 e que sua identidade pertence apenas aos povos originários não faz sentido, uma vez que o mundo é composto por povos conquistados, por povos conquistando povos. Europa, né, mano? Indo-europeus, o cara conquistaram a porra toda. Pelo amor de Deus. Sabe, é um cope, tipo... Eu geralmente sou advogado do diabo, mas tem limite, né? Ao invés desta moça, não precisa xingar, focar em desenvolvimento, a história do Brasil de 1500 pra cá, que é riquíssima, quer ficar larpando, o Brasil tem história de 1500. É um larp meio boboca, né? Um larp meio chato, tipo, nossa, a história do perdedor. Tipo, a história do perdedor.
Sabe? É interessante, mas, tipo, você transcende e vai embora. Por exemplo, Napoleão é história de perdedor. Ele perdeu no final. Tem, né, dessa história de grandes figuras, grandes personagens, da elite mesmo, e tentar entender um pouco sobre a sociedade, sobre as pessoas comuns, sobre as conexões culturais que existiam, que moldavam a religião das pessoas, os hábitos das pessoas. É um olhar que eu vejo muito forte entre os brasileiros, entre os pesquisadores brasileiros. É o que sobra pro Beta, né? A gente tenha muitíssimo a contribuir nesses campos. E faz com que a gente possa gerar essa troca, né? Ter essa troca entre nós, entre pesquisadores do norte global, que vai enriquecer muito o debate sobre a antiguidade. Ó, graças a Rui Barbosa, esse filho da p... que queimou os documentos de compra e venda dos escravos no início da República Velha, esse verme, eu posso vir aqui e larpar. Nós, o povo etíope. Beleza? É isso. O único povo que lutou contra os europeus e sobreviveu para contar a história. Então nós, o povo etíope. Sobre o passado, Sou literalmente sobre a arqueologia, etíope. independente do Ué, se eu não tenho como provar, pô, nós escolhe o mais legal. contexto cultural ou geográfico. E esse nosso olhar sensível, socialmente sensível, culturalmente sensível é muito importante. E é uma das coisas que eu sinto que eu contribuo aqui na minha universidade. Eu preciso pra ontem de um edit da Etiópia. Alguém acha e me marca. Na Itália. Esse vídeo tem um pouco aí de um quê meio de memorial, né? Porque, enfim, eu tô terminando agora meu mestrado aqui, então eu tô meio assim, né? Olhando pra trás. Mitada. Então é um memorial, sei lá. Mas, pelo amor de Deus, né? Eu não tô falando que todo mundo no Brasil vai ter esse olhar, ou que todo mundo na Europa vai ser eurocêntrico, é claro que não. Mas as pessoas são influenciadas, sim, pelo contexto Tem muito imigrante na Europa, por exemplo. onde elas crescem, pelos debates que elas têm acesso. No Brasil, a gente tem muito mais debates decoloniais do que na Europa. Então, né, vai ser mais comum encontrar pessoas aqui que tenham, mesmo querendo desconstruir essas ideias, ainda tenham uma visão mais eurocêntrica. Filha, 2025, troca o disco, ninguém se importa mais com isso. Sobre alguns processos, mas todo mundo pode desconstruir essas ideias. Era isso que eu Não precisa desconstruir, não. Não tem nada, não tem nada de errado. Beleza, amigo? Não há nada de errado com o senhor. Você está certo. Errada é ela. Você está certo. Honre seus ancestrais. Nós, o povo conquistador.